vocês? Espero que sim. Estamos a falar sobre chamado, não é? Estamos a aproximar o fim do tema. Eu estou a ouvir vocês a dizer graças a Deus, mas pronto, não? É muito bom. E parabéns às pessoas que lançaram vídeos esta semana sobre os personagens mais pequenos, com menos perfil do Novo Testamento. Espetacular. Era para fazer tudo para terminar hoje, entre eu e o Cláudio, mas há material demais, como sempre, por isso pensamos não vale a pena. O grande pastor Cláudio vai falar semana que vem. Quero ler uma escritura em Isaías 55, 8. Velhice, não é? Isto é para enganar vocês, a camisa que a minha esposa gosta tanto, mas pronto. Juventude não está a viver aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus a falar. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ele não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Forte, não é? Forte. Mas o propósito de Deus é para que nós podemos participar na natureza divina. Seguir os caminhos do Senhor. Mesmo quando os caminhos do Senhor são mais altos, não é? E os pensamentos, nós temos o Espírito a viver dentro de nós. Se nós submetemos ao Cristo e recebemos salvação. Depois desta escritura em Isaías, Deus ofereceu o próprio Filho para nós, para que nós podemos tornar como Cristo, ok? Um pedaço da natureza divina a viver dentro de nós. Por isso, somos capazes de seguir este processo de santificação, ok? E serviço. E somos capazes de realmente receber um chamado de Deus para seguir e servir e sacrificar e avançar o reino, não é? Mesmo quando pensamos, uau, Deus, tu és muito longe de nós, és fora do nosso alcance. Não é verdade, ok? Somos capazes de entrar em relacionamento com Cristo. Isto é o milagre do Novo Testamento, o milagre da nova aliança que Ele criou para nós. Podemos viver com Ele para sempre. E isto, o que nós estamos a passar neste momento, é só um pedaço, só uma prova da vida eterna que nós temos com Ele. À nossa frente, não é? Que o plano dele é para resgatar o próprio povo, para salvar-nos, para viver com Ele para toda a eternidade. Eu não sei porque eu estou a falar sobre isto, mas surgiu durante esta parte de louvor. E eu estava a pensar, realmente, podemos falar sobre tudo isto em teoria. Muito bom, é uma teoria, realmente, não é? Mas é longe para mim, não é possível. Tudo é possível, ok? Tudo em Cristo. Fora de Cristo, realmente não é. Ele é longe de nós, é mais alto e mais... Mas realmente, Deus criou uma maneira para nós. E se nós queremos andar com Ele nesta caminhada, é possível. Até há coisas incríveis que nós podemos atingir em Cristo. E eu vou falar sobre isto hoje, ok? Mais uma personagem da Bíblia, pequena, entre aspas, ok? Mas realmente não era nada pequena. Mas, mais uma vez, sabemos tão pouco sobre esta pessoa que realmente não sei porquê. Mas vamos escavar como detetives da palavra mais uma vez para ver, e o alvo hoje, o meu propósito hoje é para ver qualidades e qualificações deste homem para que nós podemos seguir o mesmo caminho e pôr em prática tudo isto e tudo que está escrito aqui é para praticar, ok? Não é teologia em teoria,
o assunto é sempre como eu posso viver, Senhor, para seguir os teus caminhos, para pôr tudo isto em prática. Senão não vale para nada, é só aqui na cabeça, ok? E quando temos conhecimento demais sem coração, é só para explodir e ficar seco e religioso, não é? Pronto, vocês entendem? Porque eu não entendo o que eu estou a dizer, é só estar a sair, ok? Vou falar hoje sobre Filipe, o evangelista, ok? Em Atos. Mais uma vez, como aconteceu com Áquila e Priscila, há muito pouco material aqui sobre ele, mas cuidado, ele não era ninguém, ok? Alguém bastante importante. E também cuidado, isto não é Filipe, o discípulo de Jesus, o apóstolo Filipe, ok? Um dos 12 que sabemos que seguiu Jesus e Jesus chamou Filipe para ser um dos discípulos. Este é outro Filipe, ok? E está só a aparecer aqui no livro dos Atos. E era um dos primeiros diáconos na vida da igreja primitiva, ok? Um título também muito importante. E mais à frente vamos falar sobre isto. Mas nesta história curta sobre a vida de Filipe, vamos ver as coisas práticas, ok? Para aplicar nas nossas vidas, para pôr em prática. Para não ficar unproductive, improdutivos, não é? E ineficazes na nossa caminhada com Jesus. E para que nós não perdemos o chamado que Ele tem para cada um de nós. Vamos começar em Atos 6, primeira aparência de Filipe. Atos 6, 3 e depois 5 a 7. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Primeira qualificação, não é? Os apóstolos a falar com os membros da igreja para escolher pessoas de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Uau, que qualificação! Passaremos a eles essa tarefa. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram... estupidez, o que está a acontecer? Impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, ok? Reconhecer homens com qualificações por ordenar os homens para servir, entre aspas, diáconos. A palavra não está mencionada aqui, mas sabemos que eram os primeiros diáconos. E o que é que aconteceu? Fruto. Logo depois, ok? Fantástico. Qualificação de bom testemunho, cheio de espírito e de sabedoria. Era uma marca de Filipe. É verdade? Ok, espetacular. E depois, o que é que aconteceu? Sabemos só isto sobre Filipe aqui. Em Atos 8, mais 2 capítulos à frente. Depois da morte de Estevão, naquela ocasião, versículo 1, desencadeou-se, que palavra, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, isto é muito esquisito para mim, mas pronto, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. E depois em versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra para onde quer fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria nesta cidade. Ok. Uau! Filipe não era ninguém. Ok? De qualificação de cheio de espírito e de bom testemunho e de sabedoria, aconteceu esta coisa. Qual é a coisa muito interessante aqui? Através da perseguição eles saíram de Jerusalém para seguir o grande mandamento de Jesus, para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a toda a criação, não é? Era para ir a todo mundo, não só para os judeus.
Quem era a primeira pessoa a pregar aos gentios? Filipe. Nenhum dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Penso eu, bem confortáveis, ok? E com grande perfil, por isso talvez as autoridades ficaram com medo de perseguir os primeiros apóstolos com grande perfil. Não sei porquê, não estás... mas é muito interessante, não é? Mas Filipe, logo para Samaria, ok? Vocês sabem o ódio dos judeus para os samaritanos? Um ódio, era um povo nojento, ok? Vocês todos sabem a parábola do bom samaritano, não é? Jesus em João capítulo 4, com mulher samaritana no poço. E os amigos, discípulos de Jesus ficaram escandalizados porque ele estava a falar com uma mulher e também uma samaritana. Mas quem era a primeira pessoa de sair de rede de segurança dos judeus e ir para os samaritanos? Filipe. Eu nunca vi isto antes. É só quando eu comecei a pensar, uau, realmente, nada antes de Filipe, nada deles obedeceram ao mandamento, o grande mandamento de Jesus para ir aos gentios. Só Filipe, ok? E o que é que aconteceu? Anunciava o Cristo. Segunda parte, não é? Nossa missão e visão. Filipe começou logo com isto. Que grande homem. Talvez com grande perigo também. Mas sabemos tão pouco aqui. E o que é que aconteceu? Através desta obediência, sinais e milagres, curas, expulsou demónios. Mas isto não era a parte importante. Isto era só para ganhar a atenção das pessoas para anunciar o Cristo. Não é um milagre em si. É o que vai acontecer atrás do milagre. Conhecimento de Cristo, que é importante. Ok? Fantástico, não é? Samaritanos sujos. Ok? E depois de obedecer, estava visivelmente a evidência de Jesus na vida de Filipe, que capturou a atenção dos gentios. Uau! Que homem! Mas ele não parou ali. Ele está em todos os lados, não é? Atos 8, mais à frente, versículo 26 a 40. Eu vou ler, isto é grande escritura. Um anjo do Senhor disse a Filipe, ok? Agora Deus está a mandar anjos para este homem, ok? Para falar com ele, para dar instruções e mandar. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ok, agora entendem que isto é longe de Samaria, ok? E ele se levantou e partiu. Era uma viagem de não sei quantos dias, mas em obediência. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Quando obedecemos, temos encontros divinos com pessoas importantes, não é? Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, que eu estava a ler em pouco, ok? E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo os descendentes, pois a sua vida foi tirada de terra. E o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Que pergunta, não é? Temos de ser sempre prontos para a razão da esperança que vive em nós. Ok? Que oportunidade! Deus abriu uma porta para Filipe. De si próprio ou do outro. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, o Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Ok? Importante porque batismo está ligado com salvação. Não é possível separar as duas coisas. É um mandamento de Jesus.
obediência só ao mandamento de Jesus. Se queremos entregar as nossas vidas, temos de ser batizados logo depois. Ok? E batismo é um sinal da nossa salvação. Nós não aceitamos Jesus e depois de um período entramos na água de batismo. Não, não é possível separar as duas coisas. E através da explicação de Filipe, o eunuco entendeu nesta coisa logo. E ele disse, olha, há água aqui. Obviamente a água com profundeza suficiente. Eles desceram para batizar o homem, ok? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E, cheio de alegria, seguiu o seu caminho até o próprio país, não é? Filipe, porém, apareceu em Azoto. Milagrosamente desapareceu. E apareceu do outro lado do planeta, não é? Ok, não é, mas... E, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que homem! Ok? Uau! Vocês sabem um facto muito interessante. No mar de islamismo, no mar dos muçulmanos, Etiópia tem 63% de cristãos. Hoje, 63%. Entre 32 e 36 milhões de pessoas, crentes, cristãos. Ok? Ok. Grande parte da igreja tradicional também, dos coptes. Ok? De Etiópia. Mas o que é que aconteceu? 2000 anos atrás, eu sei o que aconteceu. Não é? Através da fidelidade do homem, através da voz do Espírito a falar, ele chegou lá, falou com um homem-chave, servo do rainha do país, com grande fidelidade, com o dinheiro, o tesouro da rainha. Obviamente um homem de grande confiança. E chegava lá, e o que é que aconteceu? Cheio do Espírito, começou a falar sobre Jesus. E hoje, entre 32 e 36 milhões de cristãos, ok? 13,7 milhões pentecostais, dos quais são 5 milhões evangélicos. Metade da população de Portugal. Isto é estatística que vocês podem verificar no Google. É fácil, ok? Por Etiópia, e vai aparecer lá parte da religião da Etiópia. 5 milhões de evangélicos hoje. Uau! O fruto da obediência do homem chamado Filipe. Nós não sabemos o que pode acontecer através da nossa obediência quando seguimos com todo o coração o nosso Senhor e Salvador. E depois, mais uma vez, anos depois, Filipe desapareceu da história. Mas ele estava a fazer absolutamente nada no intervalo? Não. Infelizmente nós não sabemos, mas qualquer coisa aconteceu. Atos 21, ok? 8 a 9. Uma coisa pequena. Viagem do Paulo a Jerusalém. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Mais uma vez Cesareia, ok? E ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Agora ele tem um título. Foi conhecido, Filipe o evangelista, ok? Um dos sete do Atos 6. Um dos 7 diáconos, ok? Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Bom, profetizavam, 4 filhas virgens. Ok, sabemos através disto que ele estava a viver numa casa, a casa dele. Ok? Um homem de substância, não era um mendigo, ok? Um homem casado com esposa, obviamente, ok? Com 4 filhas virgens. E os outros? Talvez 4 filhos virgens que profetizavam além dos mais 15 filhos daquele. Nós não sabemos. Mas, no mínimo, sabemos que estava lá 4 filhas que profetizavam, que apanham qualquer coisa do Filipe, do Espírito Santo de Deus que viveu dentro delas, ok? Filipe evangelista, obviamente casado. Com uma profissão? Claro que sim, nós não sabemos. Mas Cesareia, não sei o que ele estava a fazer. Nós não sabemos mais nada sobre Filipe. Esta é a última vez que ouvimos sobre Filipe. Mas sabemos suficientemente, através de tudo isto, de tirar qualidades e qualificações para nós, para seguir, não é? Ok, fantástico. Se vocês querem responder ao chamado do Senhor, precisam de ouvir, ok? Em primeiro lugar, era um crente sólido,
com um nível de maturidade e cheio do Espírito. Ok? Vamos voltar para isto. O chamado geral de salvação e depois santificação, serviço e sacrifício. Quando o caráter está formado em nós através do Espírito Santo. Mas nós temos de submeter-nos ao processo. Não é pela osmose que nós apanhamos a maturidade. Senhor, uau, estou muito mais maturo agora, não é? Não, graças a Deus, é um processo. Às vezes é duro, é difícil. É um processo onde nós não podemos ficar espectadores. Temos de entrar no assunto para ganhar esta maturidade, não é? Ele era com maturidade e sabedoria. Ok? Ganhamos sabedoria. Não é uma coisa automática. Oh, Senhor, pode encher, Senhor Cláudio, com sabedoria. E de repente, ele tem sabedoria além do normal. Não, é um processo que ganhamos sabedoria. Ok? Temos de crescer, pessoal, para não ficar crianças. É a única maneira. Se queremos ouvir o chamado de Deus para nós, temos de crescer para atingir este nível, ok? Maturidade não é uma opção em cristianismo verdadeiro. É obrigatório. É obrigatório. Ok? Se pensamos, vou entregar a minha vida a Cristo e depois está tudo feito, não preciso de fazer nada. Desculpa lá. Isto não é verdade. Até é patético. Ok? Até imaturidade provavelmente é um dos problemas maiores no reino de Deus e a coisa que pode desqualificar mais pessoas de seguir o chamado e ser útil nos mãos do Senhor. Imaturidade. E nós pensamos, pronto, eu posso crescer, mas se nós não submetemos o processo, vai ser impossível. Até ganhamos tudo aqui, em termos de talvez, sabedoria e conhecimento seco e religioso e mais nada, que não pode afetar vidas, só pode destruir, não é? O Filipe era cheio do Espírito também, ok? Graças a Jesus, temos acesso ao Espírito de Deus. Até é um dos promessas mais preciosas de Jesus, que podemos receber o batismo do Espírito Santo para que nós podemos viver as nossas vidas na forma certa e não na carne, mas no Espírito que vive dentro de nós, que habita dentro de nós. Uau! Hã? É o processo de santificação através do Espírito. Claro que sim, não é? Por isso, através do dom que estava obviamente em Filipe, dom de falar, dom de explicar, dom de ensinar a palavra, dom de evangelizar, era com o Espírito de Deus que estava dentro dele, para dar ousadia, para dar unção ao dono de Deus que estava dentro dele. E este é necessário, não é? Podemos ter um dom incrível, mas sem uma unção do Espírito, trabalhamos e avançamos só na carne, na nossa própria carne. E este não vale a pena, quando temos apoio sobrenatural ao nosso lado, temos de utilizar o que está no nosso dispor, não é? Por isso, o encorajamento é confiar na liderança de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo que está a viver dentro de nós. E assim crescemos, ganhamos maturidade, avançamos no processo geral do Senhor para cada crente. Ok, número 2. Ele utilizou até o máximo o dom que Deus deu ao Filipe, não é? Utilizou, praticava o dom que Deus deu para ele, em qualquer lugar. Muitas vezes nós pensamos, pronto, eu tenho este dom específico que posso utilizar dentro da igreja. Mas fora disto não posso aplicar, não posso pôr em prática. Não, o dom que nós temos é em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer altura, não é? O dom é para nós, o dom é uma coisa prática. E ele utilizou até o máximo o dom. Nós não sabemos muito mais sobre Filipe. Pensamos que talvez ele era um homem tímido, obviamente que não. Era um homem com ousadia. E o que é que aconteceu na vida dele antes disto? Ele era parte da igreja primitiva, parte de tudo o que aconteceu no início do livro dos Atos. Era um homem, por isso provavelmente viu Jesus, ou até
conheceu Jesus na altura, ok? Era testemunho de tudo o que aconteceu na altura, até a crucifixão, morte, ressurreição de Jesus. Era parte desta multidão, desta malta, não era? Sim. Por isso era um testemunho da bondade de Deus e de milagre que aconteceu com a ressurreição de Jesus. E assim, obviamente, a qualquer altura, entregou a vida a Jesus e foi cheio batizado no Espírito Santo. Por isso, escolheram Filipe. Ele era um dos homens da igreja na altura, com muita gente. E escolheram só 7. Ele era o segundo nome mencionado. O terceiro nome. Importante, não é? É entender qualquer coisa sobre caráter. E talvez na altura o dom era também visível. Mas ele não escondeu o dom, utilizou até o máximo. Por isso, era um homem proativo, pronto para servir, pronto para levantar e sair, não é? Para nós, temos de seguir a mesma coisa. Proativos, ok? Temos de descobrir os nossos dons. Como? É outra pregação. Mas como? Temos de começar com passos pequenos. Se sentimos qualquer coisa, temos de começar a praticar. Temos de pedir ajuda. Por isso nós temos pastores e líderes, pessoas que podem ajudar-nos no caminho. E eu pensei mais uma vez, de que nós temos de alinhar as nossas vidas nos pormenores pequenos. Ok? Obviamente, quando nós começamos, é com passos pequenos e detalhes e pormenores pequenos para alinhar tudo na Bíblia e nas nossas vidas e na igreja com a vida de Cristo, com o plano de Deus. Por isso, isto é simplesmente um diagrama, mas é verdade, não é? Cabeça, coração, calendário e carteira. Temos de alinhar as nossas vidas com Cristo. Podem imaginar isto com um pedaço de um puzzle. Deus tem um quadro enorme, ok? Uma visão, uma perspectiva incrível do plano de Deus para todo o mundo, para toda a eternidade. Isto é o puzzle enorme. E nós somos, cada um de nós, pedaços pequenos de uma pequena pormenor desta imagem. Mas é importante, para completar o puzzle do Senhor, nós temos o nosso lugar. Talvez 5 ou 6 ou 10 pedaços pequenos do puzzle que formam uma imagem importante na imagem maior, não é? Temos de começar a colocar os pedaços dos nossos puzzles na nossa vida, ok? Porem no sítio certo na minha vida. Assim Deus pode usar o meu pedaço da puzzle no puzzle maior, não é? Temos de descobrir o nosso papel. Qual é a minha capacidade? O dom que Deus tem para mim. Ok. Número 3. Era um homem flexível e capaz de mudar sítio facilmente para o Evangelho. Ok? Flexibilidade. Muitas vezes não somos rígidos demais, não é? E dizemos, Senhor, eu vou responder, mas com este conjunto de condições. Filipe não respondeu assim. Ok? Ele obedeceu logo. E assim, se queremos ouvir o chamado de Deus para nós e seguir o caminho, temos de responder como Isaías respondeu, que eu li semana passada. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Ele não disse, eis-me aqui, Senhor. Podes dar-me uma carta e eu posso assinar em baixo com todas as condições, já para dizer sim, não, infelizmente não, sim, ok. Com estas condições eu vou-te seguir. Não funciona assim, amigos. É literalmente, eis-me aqui, manda-me, Senhor. Fantástico, não é? Flexibilidade. E depois, o que é que pode acontecer? Quem sabe? Nós estamos aqui em Portugal, ok? Exatamente por causa disto. Uma resposta, uma noite, na cama, a dizer, Senhor, tenho medo, o que é que tu tens para mim? Ok, pronto, eis-me aqui, manda-me, Senhor. E de repente estou em Portugal. Que estupidez do homem a orar esta oração, não é? Mas realmente aconteceu literalmente conosco. Nunca imaginámos, mas estamos aqui. Com Filipe, em poucas escrituras, ele começou em Jerusalém, e de repente Samaria, e de repente no deserto, em caminho a Gaza, e logo depois de Azotos, milagrosamente, e depois de Cesareia, anos depois também, e nos caminhos entre cada lugar, estava sempre a pregar o Evangelho e converter pessoas, e mostrar que Jesus é o Cristo.
ensinar, explicar, evangelizar. Uau, em poucas palavras, não é? Mais uma coisa que pode desqualificar cada um de nós é a inflexibilidade. Quando nós somos inflexíveis, ficamos estagnados, ok? Ineficazes nos mãos do Senhor, ok? Se vocês querem, e cuidado mais uma vez, responder ao chamado do Senhor, podem pôr a inflexibilidade ao lado. E o meu encorajamento é para ser prontos para qualquer coisa que pode acontecer. E que podem acontecer. Vão acontecer, ok? Ok. Número 4, só tem mais 2. Ele ouviu Deus a falar. Isto é um assunto bastante grande, não é? Quem ouviu literalmente a voz do Senhor a falar? Até, o que é isto? Eu não. Sim, ok, mas isto não é comum. E talvez era depois de comer pizza de mais à noite com um bom vinho tinto e eu viste qualquer coisa. Não, estou a brincar, mas sim, pode acontecer. Pessoa jovem, de uma forma audível, não é? A voz do Senhor. Mas, cuidado, não é comum. Por isso, como é possível ouvir Deus a falar conosco? Através do Espírito, voz pequeno e silencioso dentro de nós, que está a dizer, isto é o caminho, anda lá. E sabemos que Deus está a falar, sem dúvida. Ou nós temos a palavra de Deus. Isto não é tinta em papel. Ou uma coisa eletrónica no teu aparelho moderno. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos, em conjunto com o Espírito Santo que vive dentro de nós. Ok? O Spurgeon, acho que era Spurgeon, tu podes confirmar, que falou, o homem do Spurgeon está sentado aqui. A sério, eu estou a seguir várias páginas no Instagram, do Spurgeon, C.S. Lewis, Martin Lloyd Jones, um conjunto de pessoas. E eu recebo todos os dias pequenas frases deles, até não sei quantos por dia. É impossível lembrar tudo. Coisas importantes, ok? Mas ele disse, se tu acreditas que a Bíblia é Deus a falar conosco na forma escrita, como depois tratamos a palavra de Deus? É uma coisa santa. A voz de Deus está escrito. Está lá. Será que nós valorizamos a palavra de Deus suficientemente? Acho que não. Acho que não. Temos de mergulhar na palavra. Temos de viver na palavra. Ok? Temos nas nossas mãos o nosso mapa de Deus para as nossas vidas. E pessoas dizem, como é possível, pastor, entender a vontade do Senhor para a minha vida? És desligado de realidade? Não tens a palavra nas tuas mãos? Tens de abrir, amigo. Tens de procurar. E não ficar dependente de mensagens só no domingo para ouvir a palavra do Senhor. Não é? Isto é um milagre. Vocês sabem? Quando falamos sobre Filipe, sim, ele entendeu as Escrituras, porque ele era judeu. Mas o Novo Testamento não estava escrito na altura. Vocês sabem o que nós temos nas nossas mãos? Que Filipe e todos os outros não tiveram na altura? Temos a palavra de Deus. Uau! Uau! É sério, não é? E ouvimos que não é uma coisa assim. Temos de praticar. Demora tempo para ganhar esta sensibilidade à palavra. Uma sensibilidade à voz do Senhor a falar conosco. Ok? Nós temos esta também perspectiva da imaturidade. Deus vai falar comigo. Cláudio, vou-te chamar para a Ásia. Não, isto não é nada comum. Mas pouco a pouco ganhamos confiança, ganhamos sensibilidade, ganhamos capacidade de ouvir, cada vez com mais sensibilidade. O que é que pode estragar esta sensibilidade? O mundo, pecado. Falta de obediência e pecado.
quando vivemos com um pé no mundo e outro no reino, é uma estupidez ter uma expectativa que Deus vai falar contigo. Não é? Que o Espírito está afetado pelo pecado dentro de nós. Por isso temos de viver uma vida, não uma vida de semana e vida de fim de semana, uma vida só, uma vida de obediência. E temos o apoio do Espírito dentro de nós, não é? Pronto, a última parte, desculpa lá. Olha o tempo. Mesma coisa que eu disse semana passada, como com Paulo, Áquila, Priscila, Filipe, e Estevão, todos os outros. Eu tive Estevão, para com isso, Braga. Estevão, obrigado pela ajuda com a linguagem. E todos os outros tiveram uma paixão enorme para Jesus e para o Evangelho. Paixão, ok? Isto, mais uma vez, não é uma coisa automática. Ok? Um dia estou assim, sentado no sofá, e no dia seguinte eu tenho uma paixão que está a arder dentro de mim, de tal maneira. Não, é um processo de crescimento. Não é? É tudo processo. Eu não posso passar a minha vida passageira, espectador na igreja, com uma expectativa que eu vou de repente ter paixão para Cristo e sair das portas e fazer grandes coisas para o Evangelho e para Cristo. Desculpa lá. Ganhamos pouco a pouco no processo, ganhamos paixão. Ganhamos quando temos a palavra a viver dentro de nós e entendemos e temos relacionamento com Cristo vivo. Assim, ganhamos paixão, não é? Não é um interruptor de luz, tic, tic, e temos esta expectativa. Um dia, um grande homem de Deus vai orar para mim pela imposição dos mãos. De repente eu vou ter uma paixão e ousadia de tal maneira que eu vou mudar o mundo pernas para o ar. Não é assim. Okay? Sim, através da oração acontece. Recebemos unção de Deus, recebemos dons de Deus. Mas na nossa parte temos de levantar e pôr em prática. Okay? Recebemos esta unção. Cláudio, depois ele é capaz de voltar para a cadeira e passar a vida inteira espectador na igreja. Não dá. Deus pode dar um dom ou 5 dons ao Cláudio. Desculpa lá, tu és a vítima hoje. Ao Cláudio, mas ele tem a opção depois de não fazer nada com esta coisa. Está sempre com ele, porque nós temos livre vontade de seguir ou não seguir, de pôr em prática ou não pôr em prática, de praticar ou não praticar, de participar ou não participar. Não é? Por isso, como eu disse semana passada, não é os teus talentos e dons e capacidades que podem definir a tua identidade em Cristo, mas o que tu vais escolher depois. Amém? Hebreus, para terminar, 12, 1 a 3. E quando estou a falar sobre isto, podem pensar em Paulo, Filipe, Áquila e Priscila, ok? E todos os outros que vocês começaram a estudar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, de história da igreja, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ok? Que escritura incrível, não é? Que encorajamento de seguir do mundo e sair do mundo e seguir Cristo com todo o coração. Seguir o processo de Deus para atingir uma maturidade em Deus, até que Ele pode utilizar os dons que nós temos e quem nós somos para dar fruto no reino dele e para avançar o reino. Acho que é espetacular. Pronto. O que é que podemos fazer com toda esta informação? Tomar os primeiros passos. É diferente para cada um de nós. Não é um cookie cutter para criar bolachas. Não é? Não é igual para ninguém. É diferente. Os princípios são iguais, mas na minha caminhada não é igual à caminhada de Dona Teresa. Desculpa lá. Não é? É diferente. Temos de começar a obedecer e seguir. Com paixão.
Passar tempo com Deus, a intimidade. Construir o meu puzzle pessoal para ser parte do grande puzzle universal de Deus. Amém? Se confiamos nos nossos primeiros passos pequenos nas mãos de Deus, vamos começar depois a ter passos maiores com o apoio dele. Amém? Pronto. Mais uma personagem da Bíblia, acho que é bastante importante. Pensem nisso, em um impacto de um homem que nunca está mencionado depois. Que pena. Hã? Mas um dia, nos céus, vamos dizer, Filipe, prazer de conhecer. Oh, meu herói da Etiópia. Não é? Que privilégio. Pronto, Lino Braga. Queres orar? Posso orar? Quem está empolgado com tudo isto? Ok, podem levantar. Amém, irmãos. Eu vi esta mão levantada. A sério, temos de responder. Obrigado, Senhor, pela resposta. E eu oro, Senhor, para cada um de nós. E para mim, para a minha vida. E para a vida dos meus amigos aqui, Senhor. Preciosos aqui, Senhor. Os teus amigos, os teus seguidores, Senhor. Que nós podemos ir além dos nossos limites e capacidades limitados pelo nosso entendimento, Senhor. Queremos ver com a tua perspectiva. Queremos entender o teu plano, o teu puzzle grande com os teus olhos, Senhor. Nós sabemos que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E vai ser sempre assim. Mas nós podemos participar na natureza divina, porque tu colocaste o teu Espírito dentro de nós. Que privilégio que nós temos Deus a viver dentro de nós. Assim, Senhor, nós queremos viver com paixão. Nós queremos deixar para trás tudo que nos atrapalha, Senhor, para viver contigo, para seguir os teus caminhos, para ser um povo útil nos teus mãos, Senhor. E para ser pessoas capazes de cumprir a tua vontade neste mundo, Senhor. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui, disponíveis, Senhor, prontos para o próximo patamar que tu tens para nós, Senhor. E queremos chegar lá com os braços abertos, Senhor, com corações prontos e mentes abertos para ouvir a tua voz a falar conosco, Senhor. Fala conosco, fala com cada pessoa aqui, Senhor. Quando nós abrimos os nossos corações a Ti, queremos ouvir a Tua voz a falar connosco. Usa-nos, Espírito Santo. Estamos aqui disponíveis. Em nome de Jesus. Amém.